até o versículo 13. Vamos ler juntos. Juntos assim, eu vou ler, você vai me acompanhar aí na leitura desse texto, que é um texto clássico, que fala do chamado do profeta Isaías. Acharam aí? Isaías capítulo 6? Amém. Vamos lá, galera abençoada, vamos abrir a Bíblia, Isaías capítulo 6. Diz assim a Bíblia, olha: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa então se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, só fazer uma aplicação aqui. Esse é o desejo do nosso coração, né? Depois desse mês missionário, que vai estar acabando agora, domingo agora é o nosso último domingo do mês missionário, que a nossa resposta diante de Deus seja também essa, né? Eis-me aqui. Não é envia o pastor, envia o missionário, envia a missionária, envia o irmão, envia a irmã, envia-me a mim. Que essa seja a nossa resposta, né? A gente tem ouvido muito sobre isso. Nós somos missionários. Nós somos missionários do Senhor. Então que seja essa a nossa resposta para o Senhor, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Olha que coisa, como é que às vezes você tem que, a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler com muita atenção, né? Porque pequenas palavras ou pequenos trechos trazem sentido a todo o contexto, né? Então tem que ler com muita atenção. Olha o versículo 13, como é que termina, olha. Vai falar para a gente de todo o propósito de Deus em tudo o que iria acontecer com o povo. O versículo 13 ele mostra, olha: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Qual o propósito disso, Senhor? Para que isso? Aí diz: como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Então, de uma situação terrível, né, de um lamaçal de pecado, de uma situação assim, pessoas totalmente depravadas, afastadas de Deus, né, distantes, anos-luz do Senhor. Mas a Bíblia fala que depois do agir de Deus, depois do mover de Deus, ficaria a semente santa, o toco e a semente santa. Então que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, que você possa adorá-lo, né? A gente tem sido muito ministrado nesse mês de agosto, né? Parece que começamos o ano ontem. Sempre que eu falo do mês, eu até me assusto, né? Parece que ontem a gente estava fazendo aqui a virada de ano na igreja, já estamos no mês 8.
Mês 8, quer dizer, passou o primeiro, passou o segundo, passou o sexto, passou o sétimo, mês 8. Nós estamos mais próximos do fim do ano do que do começo, né? Então a gente está caminhando aí. Nesse final de semana agora a gente vai ter um encontro de casais, né? Com o pastor Egenildo, que vai vir lá da Bahia para estar conosco, lá de Itabuna, que é longe, de com força, vai estar conosco aí para estar à frente dos casais, né? Namorados, noivos, casados. Queria que você que é casado, você que está aí comprometido com alguém, que você participe, tem que investir no seu relacionamento, né? Nós estamos com 37 casais já, mas cheguemos a mais de 50 casais, esse é o nosso alvo para esse encontro. Domingo de manhã teremos uma EBD especial com o pastor Egenildo. O pastor Egenildo é um pastor muito amado na Bahia, muito querido, o ministério é muito forte. Ele está na igreja onde ele pastoreia desde o começo do ministério. É uma igreja que cresceu, que é bem influente onde está ali. Vai estar conosco aqui ministrando a EBD e vai estar conosco para finalizar o mês de missões. Então se prepare, participe, tá bom? E que você seja muito, muito ministrado pelo Senhor. Vamos orar? Fecha os olhos aí, para a gente poder fazer uma oração. Coloca a sua vida diante da presença do Eterno. Toda vez que a gente vem para o culto, a gente tem que vir com muita expectativa, né? Queria pedir para apagar as lâmpadas. Aí você vai fechar os seus olhos aí para você orar. Só o teclado dedilhando aí. Você aprende agora. Fecha os olhos aí. Vamos começar adorando, querido, adorando. Você esteve um dia difícil, um dia de desafios, um dia cansativo, né? Seja fisicamente, ou seja emocionalmente, psicologicamente. Então vamos colocar nossa vida diante da presença do Eterno. O Senhor colocou uma palavra bastante forte no meu coração para eu compartilhar com você nessa noite. Então peça ao Senhor, Senhor amado, Supremo Pastor, derrama graça sobre o teu céu para Ele ministrar com eficácia, para Ele ministrar com excelência, que Ele suma. Peça ao Senhor aí. Peça ao Senhor para usar os meninos que vão estar tocando no louvor, adorando o Senhor. Não é fácil, queridos, a gente estar aqui à frente do louvor, tocando, cantando, ministrando. Não é fácil não. Estar no altar não é fácil. Peça ao Senhor para usar os meninos. Peça ao Senhor para abençoar aqueles que aqui estão, aqueles que não chegaram ainda, que talvez vão chegar. E peça ao Senhor para que seja uma noite abençoada, uma noite especial demais. Como é que vai acontecer isso, pastor? Como é que a noite vai ser uma bênção? Como é que o culto vai ser uma bênção? Se nós pedimos, Ele realiza, diz a Bíblia. Tudo que nós pedimos, Ele faz, querido. Se o nosso pedido está em conformidade com a vontade dEle, Ele realiza. Se o nosso pedido não contradiz aquilo que o Senhor quer fazer, Ele faz. Ele faz, agrada-te do Senhor, diz a Bíblia, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai dar, diz a Bíblia. Então peça aí, querido, peça. A única oração que Deus não responde é quando nós oramos na carne, se é que podemos dizer assim. Nós oramos fora da direção, fora da bênção, fora do alinhamento com a palavra, sabe, contrariando a palavra. A Bíblia fala: pedi e não recebeis porque pedis mal. Mas quando nós oramos e clamamos para o Senhor abençoar o culto, é um bom pedido. Para o Senhor abençoar o pastor, é um bom pedido. Para o Senhor abençoar os louvores, é um bom pedido. Para o Senhor abençoar aquele que vai chegar aqui, que precisa de uma palavra, é um bom pedido. Porque é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Então ore. Quando você pede: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, é um ótimo pedido. Eu quero sair daqui melhor, mais quebrantado, mais santo, mais consagrado. É um pedido legal, um pedido abençoado. É um pedido que certamente vai ser respondido pelo Senhor. Quando você pede: Senhor, traga a minha mente cativa, me ajude a me concentrar, a me focar, é um pedido que vai agradar o coração do Senhor. Então vamos orar, queridos. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se você fez alguma coisa, falou alguma coisa, às vezes você é o de casa, você teve uma discussão com a esposa, uma discussão com os filhos. Peça perdão ao Senhor. Ele conhece a gente.
Ele sabe que nós somos maus, mas Ele nos ama. Ele nos ama. Se errarmos, se pecarmos, a Bíblia fala, temos um advogado, a saber, o Senhor Jesus, que advoga a nosso favor. Nunca, jamais perdeu, jamais vai perder causa alguma. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça, diz o Senhor. Então fale com Ele. Como é que você chegou aqui, querido? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua devoção? Como é que está a sua vida com o Senhor? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Um dia eu vi uma frase no carro que eu achei interessante, uma frase grande, letras garrafais assim: você já orou hoje? Achei legal aquela frase, querido. Você já orou hoje? Já chorou diante da presença do Senhor? Já conversou com Ele? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adore, adore. Quero ver a igreja orando. Não é para você ficar só de olhos fechados ou calado. É para você orar. Sabe? Fecha os olhos e abre o coração para o Senhor agora. E fale com Ele. Fale com Ele. A gente está agora aquecendo as turbinas. A gente está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Só um pouquinho mais de retorno, Leninho, por favor. Está aqui, Leninho. Fale com o Senhor aí. Fale com Ele. Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua finança? A Bíblia fala que Ele se preocupa conosco em todos os detalhes. Cada detalhe é importante para Ele. Ele faz Ele nos ensina, né? Se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida do lírio dos campos, cuida mesmo, assim, cuida. Nem Salomão se vestiu, nem os empregados de Salomão se vestiram como os lírios se vestem. O pardal não trabalha, não se preocupa, mas o Senhor provê, o Senhor sustenta. Então Ele cuida mesmo, Ele abençoa mesmo, Ele é o Deus provedor mesmo. Ele provê para o pardal, Ele provê. Então quem dirá a gente, querido? A gente se preocupa, a gente é tomado pela ansiedade, e às vezes o grande problema é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a Bíblia fala, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Noite maravilhosa, noite bendita, noite gostosa, noite preciosa. Perdoa-nos. Antes de toda e qualquer coisa, nós pedimos ao Senhor perdão. Perdão, 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 perdão. Perdão por olhares, perdão por palavras, perdão por pensamentos, perdão por desejos, perdão por negligência, por descompromisso, perdão, perdão, perdão. Falta de controle, falta de domínio próprio, perdão. Nos perdoe, Paizinho, por falarmos demais, por não falarmos quando é para falar, perdoa por timidez, perdoa. Nós entramos na presença do Senhor nessa noite, Paizinho, para abrir o nosso coração para o Senhor, para o Senhor falar conosco mesmo, por graça, por misericórdia. Que o Senhor fale conosco através dos louvores que agora vão ser tocados, cantados, ministrados. Que o Senhor fale conosco com a palavra que daqui um pouco vai ser pregada também. Fale conosco, Paizinho. Trate conosco. Nós consagramos cada segundo desse tempo ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Dá um abraço gostoso no irmão do lado. Dá um abraço aí. Fala com ele assim, o Senhor vai te abençoar nessa noite. Fala com ele, o Senhor vai falar com você nessa noite aí. Dá um abraço bem gostoso. Deixa ninguém ficar sem ganhar abraço, não. Tá de do Leno, né? Eu não ganho abraço nenhum, Leno. Que isso aí? Vamos orar? Vamos orar? Não, vamos cantar. Vamos adorar o Senhor de todo o coração. Ó Deus, nós escolhemos a Tua presença, Senhor. Escolhemos estar aqui, ó Deus, essa noite. Venha, Senhor, ó Deus, nesse lugar. Venha encher o nosso coração da Tua presença, Espírito Santo. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus. Eu nasci para Te chamar de Pai e andar
do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas todo dia vem as tentações e me chama. Mas todo dia o pecado vem. Cante ele. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas todo dia as perguntas vêm e me chama. Mas todo dia vem as tentações e me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas todo dia, cante ele, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas todo dia vem as tentações e me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É a igreja. Diz: eu escolho Deus, escolho Cristo todo dia. Mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Obrigado, Jesus. Nós escolhemos o Senhor, ó Pai. Tu nos escolhestes, ó Deus. Nós preferimos estar na Tua presença, Senhor, do que em 1000 outros lugares, ó Deus. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, Senhor. Todo dia vem as tentações, mas nós Te escolhemos, Jesus. Escolhemos a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Aplauda aquele que vive para sempre. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar essa noite. Vamos louvar uma canção que diz que possamos ouvir a Sua voz ecoando nos corações. Lança ao pó a nossa glória, faz do Teu trono a nossa canção. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nós somos estrangeiros. Nós estamos procurando abrigo, mas o nosso lar não é aqui. A nossa casa não é aqui na terra. Quem sabe nós amontoamos tesouros, bens materiais, mas o Senhor, Ele diz para você: sua casa não é aqui. Aqui tudo é passageiro, tudo vai passar, mas aonde que nós guardamos o tesouro, aonde a traça, aonde a ferrugem não consome, é esse lar que nós estamos esperando. Aleluias. É a vinda do Senhor. Cada dia os sinais proclamam a volta de Cristo. E que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Amém? Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar. Que possamos ouvir Sua voz ecoando corações. Lança ao pó nossa glória, faz do Teu trono em nossa canção. Somos o Seu povo, santa nação. Sacerdócio eterno e pó desse chão. Que possamos ouvir, Senhor. Que possamos ouvir Sua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz do Teu trono em nossa canção. Que possamos ouvir Sua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o Teu trono em nossa canção. Cantamos aleluia. Tua igreja vai cantar, Senhor. Cantamos aleluia, nosso Deus. Cantamos aleluia, aleluia, nosso
nossa glória, faz o teu trono em nossa canção, que possamos ouvir sua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia. A igreja canta. Possamos ouvir a sua voz. Possamos ouvir sua voz nos corações. Lança ao pó, faz o teu trono em nossa canção, que possamos ouvir ao pó, faz do teu trono nossa canção. Aplauda aquele que vive para sempre. Que possamos sempre te ouvir, Senhor. Que possamos sempre estar abertos a te ouvir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora diz minha oferta. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Coisa boa, momento de dízimo e de oferta. A palavra de Deus, em Provérbios, versículo 9 e 10, diz assim, um provérbio que eu gosto muito de falar dele, e eu trago ele para mim sempre, que diz assim, ó: honra o Senhor com seus bens e com a primícia de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu ia ler Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor, né? Porque eu e Alcântara, a gente trafega muito pelo BR-101 e a gente fica vendo os acidentes. Eu fico pensando nos livramentos que Deus tem nos dado. Como o Senhor Ele cuida da gente com tanto carinho. Nós esquecemos muitas vezes, por isso que eu ia trazer esse salmo, mas aí eu li o provérbio que eu gosto. Mas eu estava ali, e nós estamos finalizando o mês de missão. Missões é um mês importante, porque tem pessoas que estão onde nós não estamos. Tem pessoas que estão indo aonde nós não vamos. Mas tem muitos cofrinhos aqui ainda. Pergunta só no final do culto, mas quem nos visita aqui nessa noite? Todo mundo da igreja, amém? Amém? Se puder, se cada um de nós der R$100, ou quem pode dar mais, com amor, se você pode, eu vou fazer minha parte. Nós vamos poder abençoar os missionários, ou o missionário.
Eu estava naquele cantinho ali, aguardando o momento do dízimo da oferta. Aí eu fiquei pensando a oferta de Deus para nós. A oferta que Deus teve por nós. Entregar o seu único filho. Entregar o seu único filho por mim e por você. Olha que oferta. Deus ofertou o único, unigênito, para mim e para você. Nós somos igreja. Nós só estamos aqui hoje porque alguém morreu por nós. Que alguém fez missão por nós. Alguém se sacrificou por nós. Alguém pagou um preço por nós. E alguém vai estar lá fora e vai se manter se eu e você pagarmos um preço. Vamos pagar um preço. Estou falando para a igreja. Estou falando só para a igreja nessa noite. Por isso que eu perguntei, não tem visitante? Se tivesse eu ia pedir licença e ia falar. Mas vamos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Eu tenho uma quantia de dízimo, mas sempre eu entrego a mais. Não gosto de falar o valor que não é ético. Mas como é bom fazer pelo Senhor. Porque o que Ele fez não dá para nós não. Amém? Quanto louvor estiver tocando. Se você não pegou, pega. Se você sentir no coração pegar mais, pega. Deus vai te honrar. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai te honrar. Eu vivo isso. Eu vivo a honra de Deus. Eu vivo isso. Amém? Deus abençoe a todos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de mim.
cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, ó Pai, de estar na tua casa, de poder ofertar, de poder dizimar, ó Deus, de poder, ó Deus, ser bênção, ser luz, ser sal, que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando essa igreja, prosperando cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O meu, tá sem o, não, tá sem internet, nada a ver com a outra, né? Coloque para mim, por gentileza, o encontro de casais de sábado, para eu divulgar mais uma vez aqui. Dá para pagar aqui, meu príncipe? Obrigado, Helena. Olha lá. Nosso pastor Egenilton vai estar chegando na sexta-feira, vai estar conosco aí sábado. Quem não colocou o nome dos casais, coloque o nome, tá bom? Para a gente poder ter... Meu desejo é que nós consigamos no mínimo 50 casais. Eu acho que está lá, já tem 37 casais, eu acho. Então vamos chegar a 50 no mínimo, está aí, ó. Pastor Egenilton vai estar conosco aí, pastorzão abençoado. Nesse sábado agora, dia 26, às 19 horas, tá bom? As irmãs, voluntariamente, vão fazer aí o... O que é mesmo? Eu esqueci um surpresinho para vocês comerem depois, tá bom? Então, participem, coloquem o nome. Pastor, eu vou, mas tem que colocar o seu nome, para a gente ter uma ideia, até para ver a questão da alimentação, tá bom, queridos? Então, coloque o nome para você garantir a sua vinda sábado agora. E ele vai estar conosco também domingo de manhã na IBD e domingo à noite também, tá bom? Coisa boa. Vamos abrir a Bíblia, o texto que a gente leu no comecinho. Isaías, capítulo 6, eu queria dar uma... Pastor, é mês de missões, mas eu como pastor posso sair um pouco do protocolo, mas... Se bem que o texto é bem missionário, não tem como... Mas eu queria trazer uma aplicação um pouco assim, diferente, do que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para a gente poder estar pensando juntos. Vou ler bem devagarzinho, para o texto falar o nosso coração. Isaías, capítulo 6. Lendo um pouquinho, só um pouquinho mais de retorno, só um pouquinho. Não. Isaías, capítulo 6. Ótimo, coisa boa. A gente vai ler a partir do versículo 1. Queria sua atenção agora, tá bom? Você não conversar, vou ser breve, não vou demorar, não. Agora são 8h15, no máximo 8h45, estou acabando aqui. Os irmãos a gente vai estar colocando no grupo aí do grupo de iniciantes, a gente vai ter uma conversinha com vocês, a gente vai programar, a gente prepara vocês colocarem, para a gente conversar sexta-feira, tá bom? A partir das 19 horas, a gente vai colocar no grupo de iniciantes, para a gente poder fazer uma agendinha, para conversar com o conselho, para vocês poderem se tornar ou não membros mês que vem. Isaías capítulo 6, olha o que diz a Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Dos poucos textos, talvez em Apocalipse, né, talvez, mas um dos poucos textos da Bíblia que vão trazer com tanta exatidão, com tanta riqueza de detalhes, um pouquinho do que acontece no céu de Deus, né? No lugar de Deus, onde o Senhor, Ele habita, né? Colocar assim. Isaías, ele é um texto maravilhoso, porque traz, em riqueza de detalhes, um pouquinho do que acontece no céu, né? Olha o que diz a Bíblia.
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Esse versículo, ele mexe muito com a gente, né, queridos? Vai mostrar um pouco esse versículo coloca os teólogos assim, uma grande interrogação na cabeça até dos teólogos, né? Porque os anjos são seres, são santos, né? Que nunca conheceram pecado, porque se conhecesse pecado, aconteceria o que aconteceu com os anjos que se rebelaram, né? Lúcifer e todos os anjos, 1/3, diz a Bíblia, do exército celestial foi afugentado da presença de Deus. Então esses aqui não conhecem pecado, ou seja, se não conhecem pecado, são santos. Mas mesmo sendo santos, não se comparam à santidade de Deus. Não é uma coisa assim difícil você entender? Né? Seres tão santos, mas mesmo sendo santos, porque não conhecem pecado, não são comparados, não pode se comparar com a santidade do nosso Deus. O único ser que recebe essa tríplice afirmação de santidade na Bíblia é o Senhor. No original do hebraico, essa tríplice afirmação de santo é o mais alto grau de santidade que a nossa mente humana não consegue e nunca vai conseguir compreender a santidade que está manifestada aqui na palavra de Deus, né? Olha o que diz a Bíblia: serafins estavam por cima dele e eles tinham 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, aí em respeito à santidade do Senhor. Com 2 cobriam os seus pés, também respeitando a santidade do Senhor. E com 2 eles voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa então se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim. Aqui a gente podia aplicar aqui, né, a esse espaço. Nada é motivo, né, para que nós como crentes em Cristo, como servos do Senhor, nós não evangelizemos, nós não preguemos, nós não anunciemos o Evangelho, né? Nada é desculpa. Por quê, pastor? Porque para toda e qualquer dificuldade que apresentemos, o Senhor tem a solução. Quem crê, faz assim para eu ver. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Podia citar aqui Moisés: mas Senhor, eu não consigo. Quem fez a boca não vai falar, né? O Senhor vai, daqui a pouco Moisés se torna um homem ousado e usado pelo Deus Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra. Então não tem nada que a gente possa trazer como álibi, como desculpa. Eu sou tímido, eu não sou tão inteligente, não sou tão capaz. Um dia eu passei um vídeo ali para os jovens, né, mostrei a história de um homem, né, que não tem pernas, não tem braços, e se tornou um dos maiores evangelistas que há no mundo nos dias de hoje, né? Então tem nada que a gente possa dizer, que a gente possa falar que traga assim uma paz para o nosso coração, para a gente poder justificar estarmos calados. Lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o quê? O reino dos céus. Tímido ali é a ideia de aqueles que se calam, que não compartilham as boas novas da salvação. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Então, como eu falei, que nesse mês a gente possa também ouvir a voz do Senhor falando no nosso coração. Quem quer que a Manancial cresça? Faz assim para eu ver: pastor, eu quero que a Manancial cresça. Eu vejo tantas pessoas sofrendo nos dias de hoje, pessoas indo para o inferno, pessoas perdidas, pessoas desviadas, pessoas tomadas pela depressão, pela angústia, pelo desespero. Todos os dias a gente vê no noticiário pessoas tirando a própria vida, se jogando de pontes, e tanta coisa acontecendo. Eu quero mudar a realidade dessas pessoas. Então que a nossa resposta diante desse chamado seja: envia-me a mim. O Senhor quer te usar. Quem crê? Faz assim para eu ver. Mas pastor, não temos desculpa. Não tem nada que apresentemos ao Senhor que não tenha poder para resolver. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não venha eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Isaías entende a complexidade do chamado, Isaías entende o quão complicado seria, Isaías entende que ele falaria não para conversão, mas falaria para juízo, falaria para condenação, falaria para que o povo tivesse consciência, mas não reagisse diante da consciência que eles teriam. Ele pergunta: até quando vai acontecer isso? Até quando eu vou estar nesse ministério sobre modo difícil? Até quando eu vou estar vivendo isso? Aí o Senhor responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A gente vê, é tremendo, eu já preguei muitas vezes sobre o texto de Isaías, mas o que o Senhor me fez entender que é um pouco diferente do que eu havia compartilhado. A gente vê que o versículo 13 ele é bastante importante para a compreensão do que eu quero falar nessa noite, né? A gente percebe no versículo 13 que só o Senhor tem essa autoridade, só o Senhor tem essa legalidade, e só o Senhor tem esse poder para fazer o que Ele faz. Ninguém mais pode. O pastor, por mais competente que seja, não consegue. A igreja, por mais zelosa que ela seja, ela não consegue. A liderança, por mais preocupada que ela seja, ela não vai conseguir. Só o Senhor tem poder para fazer o que Ele faz e vai continuar fazendo, porque a Bíblia fala que Ele é o Senhor da igreja. Quem crê? Faz assim para eu ver. Olha. Ele é o Senhor da igreja e Ele zela pela sua igreja. Então a gente vê aqui, esse capítulo 6 aqui é um capítulo clássico, né? Um capítulo muito importante, porque ele é o capítulo que vai mostrar para a gente Isaías sendo chamado, né? Sendo chamado. Interessante que já estava em atividade, mas aqui ele recebe um chamado específico de Deus, né? E tem uma visão como poucos homens na Bíblia tiveram. Como eu falei no comecinho, ele vê coisas que poucos homens viram. A gente pode ver lá em Apocalipse, talvez João também tendo uma revelação do trono, também João vendo algumas coisas que só ele, né, viu, e compartilhando algumas coisas que eram tão ricas que João nem conseguiu encontrar palavras, né, no vocabulário para poder traduzir, para poder fazer com que entendêssemos, né? Tem muita coisa em Apocalipse que não são literais, porque pensa Deus te dando uma visão tremenda, te dando uma visão, coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e você vendo aquilo lá e você querendo contar em palavras o que você estava vendo ali. Então, João usou algumas coisas para tentar fazer com que entendêssemos, né, a riqueza da sua visão. Então, talvez João, assim, possa ser parecido com o que Isaías ele viveu, né? Num tempo assim de uma bagunça, de um pandemônio político, religioso, espiritual. Fato talvez o que nós precisamos extrair do texto aqui, que o povo que se chamava pelo nome de Deus não era um povo que representava a Deus. O povo havia se afastado, Deus havia levantado muitos e muitos profetas, e o povo cada vez mais ficava pior, cada vez mais se rebelava, cada vez mais se afastava, e quanto mais longe de Deus, mais próximo do pecado, né? E quanto mais distante de Deus, menos temor, menos respeito, menos vínculo. Não é? Daqui a pouco a gente se esquece do que viveu, se esquece das experiências. Não é? Você vê, se fosse por experiência, né, o povo de Deus, o povo que o Senhor tirou do deserto, ninguém se perderia. Se fosse por sinais, por maravilhas, por milagres, ninguém viveu e talvez ninguém vai viver os milagres que o povo do Egito, que estava no Egito, viveu. Não é? Pensa, a gente vai lendo aqui, e as pragas que Deus mandou, cada praga era um testemunho assim, uma experiência para toda a vida. Cada coisa, as nove primeiras pragas, depois a 10ª praga, que foi que culminou o golpe final de Deus para humilhar o Egito, para humilhar Faraó, quando Deus mata todos os primeiros filhos, né, tanto de animais como de servos, como do clero. Deus mata todos ali, e o povo então é liberto. E eles viveram depois, além das pragas, viveram experiências no deserto, de água saindo da pedra,
Alguém já viu? A pessoa abrir a pedra e descer a água. Ah, estou com fome, Deus manda codornizes. Depois vira o maná que descia do céu. E todo acordava de manhã, tinha um maná para eles pegarem. Né? Os gulosos receberam uma regra que não podia pegar além da conta. Se pegasse, apodrecia. Aquela coisa toda. Olha que coisa tremenda. E mesmo assim, vivendo tanta coisa, a Bíblia fala que aquele povo todo se perdeu. Então aqui a gente vê uma situação assim de o povo totalmente afastado da presença de Deus. Esse livro está situado na turbulenta segunda metade do século 8 a.C., 740, 700 a.C., incerteza política, o Império Assírio estava crescendo, tinha assumido um lugar predominante na história, uma potência mundial reconhecida. Israel, a gente vê lá no capítulo 1, você pode ler depois do versículo 2 ao 9, estava em uma profunda rebelião contra Deus, estava se prostituindo diante de outros deuses, fazia coisas que eles sabiam que era errado, pecavam conscientemente contra o Senhor. Como eu disse, o Senhor havia levantado profetas, eles endureceram o coração, se rebelaram contra Deus, e de uma situação tamanha que chegou no limite de Deus. Esse é o perigo, né, queridos? Quando a gente se afasta e a gente daqui um pouco começa a perder o medo, a gente começa a perder o temor, e não existe mais tremor, e a gente acaba até duvidando que Deus é um Deus de juízo, que Deus é um Deus que tudo vê, que tudo sabe, um Deus que abomina o pecado, um Deus que não aceita o pecado, que não compactua com o pecado, e daqui um pouco o pecado não é tão pecado mais para a gente, daqui um pouco o pecado não traz tanto temor mais, tanta repulsa, e daqui um pouco o pecado começa a ser já prazeroso, e daqui um pouco divorciamos de Deus e casamos com o pecado sem saber, mas chega um tempo onde alcança o limite da paciência de Deus, para quem é filho. Quem é filho, chega um tempo onde o limite da paciência de Deus ele é extrapolado, e aqui aconteceu isso. O Senhor levanta Isaías, traz uma visão poderosa para Isaías. Você vê, Deus compara a rebelião desse povo com Sodoma e Gomorra, versículos 9 e 10 do capítulo 1 ainda. Toda nação envolvida em pecados de ganância, alianças pagãs com idolatria, está lá no capítulo 2, versículos 6 ao 9. E o que mais trazia repulsa ao coração de Deus, o que mais trazia desprezo ao coração de Deus, é que eles continuavam praticando todos os ritos pecaminosos religiosos de idolatria. Se tem um pecado que deixa Deus revoltado, assim, deixa Deus irado, é o pecado de idolatria. E o povo aqui que foi separado para adorar o único Deus, e não só para adorar, um povo que foi chamado para representá-lo em toda a terra, agora se prostrava para adorar outros deuses. Como é perigoso, queridos, nós nos afastarmos do Senhor, Como é perigoso. Como que nós somos maus, Pastor, o senhor é mau. Eu não, sou não. Cuidado. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, Nós somos maus. Então você pensa sempre assim, eu sou mau. Eu oro porque eu sou mau. Eu vigio porque eu sou mau. Eu guardo o coração porque eu sou mau. Eu busco o Senhor não é porque eu sou bom, não. Eu busco o Senhor porque eu sou mau. Sempre entenda isso. Então o povo estava entregue a si mesmo. E terrível coisa quando nós estamos entregues a nós mesmos. É terrível. Então assim estava o povo. Todo o capítulo, o contexto do capítulo 1 ao 5, vai revelar para a gente que o povo estava perdido. E Deus ele decidiu então mandar juízo. Aí Deus então traz essa visão para Isaías. E revela para o coração de Isaías o que ia fazer, que Isaías primeiro se apresenta, ele entende, que estava de uma certa maneira, ou de todas as maneiras, em algumas áreas, em todas as áreas, estava influenciado pelo contexto pecaminoso que ele estava ali, porque ele habitava lá. Então, quanto mais próximo de Deus, mais consciência do quão ruins nós somos, do quão pecadores nós somos, do quão falhos somos, Então, Isaías se aproxima de Deus, e ele percebe o quão fraco ele era, o quão frágil ele era, mas Deus ele humilha para exaltar. Quem crê? Faz assim para eu ver. Deus ele quebra para fazer de novo, Deus é assim. Então Isaías enxerga a sua fragilidade, diz: Senhor, não é só o povo que é ruim, não, ele não se faz de vítima.
Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou mau também, eu sou pecador. Quem sou eu para estar aqui diante de um ser tão santo? Se até os serafins, né, tapam o rosto, quem dirá eu? Né, que nem asa tem para tapar o meu rosto diante da santidade do Senhor. E eu ainda estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor manda a solução. Né, então, que nesse mês de agosto sejamos mesmo incomodados, sejamos mesmo desafiados e que entendamos que não tem como a gente apresentar desculpas para o Senhor. O Senhor quer nos usar, né, e seja o que for, que seja para nós um empecilho, seja o que for, que seja para nós um impedimento, uma barreira, Deus vai quebrar no nome do Senhor Jesus. Quem crê? Faz assim para eu ver. Aí Deus manda o serafim, toca na boca dele, como vimos aqui, e vem aquela resposta, aquela pergunta, aliás, né, que só traria uma resposta. A quem que eu vou enviar? Envia-me a mim. Aí Deus revela para Isaías o chamado, revela para Isaías um propósito diferente. Não era para conversão, não era para arrependimento, mas era para limpar a casa. Era para colocar em ordem a casa. Era para trazer um recomeço. Era para fazer algo que, como eu disse no comecinho aqui, só Deus pode fazer, só Deus tem poder para fazer. Isso quando o Senhor revelou no meu coração isso, acho que todos os pastores, né, pós-pandemia, passaram por um tempo, tem pastores que estão em depressão até hoje. Eu louvo ao Senhor que a gente nasceu o propósito no coração da gente. Nós pastores presbiterianos aqui de Aracruz, a gente está se reunindo quase todo mês para conversar, para chorar juntos. E a gente viu que muitos de nós estão passando pela mesma luta, pelas mesmas dificuldades, né? E quando o Senhor revelou no meu coração isso trouxe muita paz para o meu coração. Porque tem coisa que não é para o pastor fazer, nem deve. Ai do pastor pensar em fazer isso. Não é para a igreja fazer, não é para a liderança fazer, não é para o homem fazer, mas só Deus tem poder, legalidade e condições para fazer. Só Ele. Então eu queria pensar sobre isso. O tema é: a igreja é do Senhor Jesus. Quem crê? Faz assim para eu ver. Na igreja do Ferreirinha. Que Ferreirinha que nada? Ferreirinha, se não for embora daqui, um dia, se Deus não voltar antes, vai bater as botas, vem outro pastor, não é do pastor, a igreja não é dos presbíteros, a igreja é do Senhor Jesus. É dele. Né? Ele tem compromisso com a igreja que é dele. As portas do inferno não vão prevalecer. Não é contra a igreja de Pedro, não. É contra a igreja do Senhor Jesus. É contra a igreja dele. Então essa é a promessa que ele faz, né? Tem uma frase muito forte que o nosso deputado Alcanto gosta de citar sempre, né? Do Billy Graham, fala assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Então eu queria pensar duas coisas rapidinho para a gente pensar. Aqui está dentro do texto aqui, ó. Primeira coisa, aqui o Senhor aqui nesse texto, nessa passagem, aqui nesse contexto, Ele se propõe a fazer uma faxina, uma limpeza, que só Ele tem poder para fazer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu acredito que nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. Eu creio assim piamente de todo o meu coração que Deus está fascinando a igreja dele. Sabe, as coisas erradas, as alianças, os pactos, as propostas, as atitudes, a arrogância de muitos, o descompromisso de muitos, sabe, isso chegou no limite de Deus, e da mesma sorte, da mesma maneira, o Senhor também hoje começou a fazer uma faxina. É isso que Ele se propõe a fazer. É isso que Ele coloca no coração de Isaías, é isso que Ele ministra no coração de Isaías. O que Ele fala para Isaías, diretamente ou indiretamente, é o seguinte: Isaías, eu vou separar o joio do trigo. Eu vou passar a peneira. Acabou a palhaçada, acabou a meninice, acabou essa vida sem vida, acabou essa vida sem propósito, acabou esse testemunho torto, acabou essa falta de respeito, essa falta de temor, essa falta de amor, essa falta de reverência, acabou, chegou no limite. Então eu que sou o Senhor da igreja, o Deus que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo contempla, o Deus que nada foge ao controle, sabe, eu vou peneirar, eu vou separar aqueles que são daqueles que não são. Então, louvado seja, repito, que se eu trouxe paz no meu coração, não é o pastor, não é a igreja, não são os presbíteros, não é a liderança, é o próprio Deus. O Senhor coloca no coração de Isaías, não vai ser você, Isaías, você vai ser apenas um instrumento.
A gente tem que entender isso nos dias de hoje, Isaías, você vai pregar o que eu estou mandando pregar. Quando vira pressão, quando vinha perseguição, a gente vive também um contexto hoje, né? Hoje é complicado você pregar a verdade no meio de um povo que gosta da mentira. Hoje é complicado você apresentar aquilo que Deus, o que Deus quer, o que Deus determina, o que Deus manda, diante de um povo que não quer ouvir qualquer coisa, um povo que seleciona o que quer ouvir, de quem vai ouvir, o que vai colocar no coração, o que vai guardar no coração. Então o que Deus fala para Isaías, você vai pregar a verdade, você vai pregar o que eu estou mandando você pregar, e eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou faxinar, eu vou colocar a casa em ordem. Nem todos os que dizem ser de Deus são de fato de Deus. Nem todos que dizem amar a Deus o amam de fato. Nem todos que estão na igreja são salvos. Nem tudo o que reluz é ouro. Tem joio no meio do trigo. É isso que o Senhor está falando para Isaías aqui. Agora, Isaías, você não vai conseguir enxergar quem é o joio, mas eu sei quem é, eu sei quem são, e eu vou fazer esse negócio acontecer. Tem bode no meio das ovelhas, tem convencidos no meio dos convertidos, tem libertinos no meio dos libertos, tem gente brincando com Deus ao invés de se relacionar com Ele, tem gente envergonhando o Evangelho ao invés de propagá-lo, tem sujeira, tem palha, tem invasores, tem muita coisa que precisa ser removida, extirpada, arrancada pela raiz. Está vendo como que aquelas coisas que o povo estava fazendo não estava passando desapercebido diante do Senhor? Não estava passando. Deus estava vendo, Deus estava enxergando, Deus estava contemplando. Sabe? Mas pastor, Deus não é um Deus de juízo, como a Bíblia faz. Não é tão Não, nada estava passando desapercebido aos olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Quem está entendendo? Faz assim para eu ver. Está entendendo isso? Tudo que você faz ou não faz, Deus está vendo. Isso é bom, mas também traz um peso de temor, de tremor. E a Bíblia fala que nós teremos que prestar contas, ou aqui, ou na eternidade com o Senhor. Que seja aqui, pior se for num tempo sem fim. Então te vê isso acontecendo. Tem sujeira, tem palha, precisa ser removida, precisa ser trabalhada. Profanaram o altar. A gente vê hoje cada pregação, cada pregador, cada pastor, essa coisa absurda. Parece que a gente vive hoje o tempo que Isaías vivia ali, né? Profanaram o altar, comercializaram a fé, banalizaram o Evangelho, ridicularizaram a igreja do Senhor Jesus. Vamos ler um texto, sabe comigo lá, Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu vou ler rápido aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 24 ao 30 fala assim, olha. Mateus 13. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunta primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Tem textos que são autoexplicativos, né? Você vê aqui, agora, versículo 36, o próprio Senhor explica, não precisa nem explicar, vou ler, você vai entender o que fala aqui, ó. Explicando a parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do reino do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no celeiro, no seu reino, todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. Isso não é, você acha que é coincidência o que está acontecendo hoje, queridos? Pessoas estão se afastando do Evangelho, pessoas não querem saber mais de Deus, pessoas estão banalizando o Evangelho, hoje uma coisa assim, sabe? Um cristianismo esquisito, esquizofrênico, uma coisa assim. Acho que isso, parece que a gente vive hoje quase que assim, uma situação muito parecida com o que Isaías estava vivendo. E eu vejo hoje, eu posso estar maluco, eu acho que eu não estou ainda, mas eu vejo que o Senhor está passando a peneira. O Senhor está limpando a igreja. Quem crê, faz assim para eu ver. Ele está fazendo isso. Não é o pastor, é Ele. Ele está fazendo isso. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é isso. Segunda coisa para a gente caminhar. Antes de passar para o segundo, tem um texto que fala assim, Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas sabe o que traz alento para o meu coração? Traz muita assanho o meu coração no bom sentido? Que o Senhor está peneirando, o Senhor está separando, o Senhor está, sabe, mas o que o Senhor fala aqui no versículo 13 para Isaías, é uma promessa maravilhosa, que traz assim para o pastor, para a liderança, para quem é crente e ama a igreja, traz uma doce esperança, uma doce maravilhosa esperança. Qual é, pastor? Vai permanecer apenas o remanescente fiel. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que o senhor vai fazer um trabalho tão maravilhoso, tão perfeito. É lógico que perfeito mesmo vai ser na glória, quando lá vão entrar os remidos, né? Mas aqui também na terra, o senhor está fazendo acontecer algo que acabou aqueles que queriam ver só mesmo os pãezinhos, aqueles que queriam comer os peixes, aqueles que queriam, sabe, ver só as maravilhas de Deus, sabe? Essas pessoas estão ficando para trás, como aconteceu no passado. Quando aquela multidão toda se afastou, aí Pedro também foi interpelado, os discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Vocês não. Aí Deus mostra que naqueles corações, ele estava de fato ministrando, não era pão, não era peixe, não era milagre, era o próprio Deus ministrando no coração deles. Ali era o remanescente fiel, e aquele remanescente abalou o mundo todo. O que Deus está mostrando é o seguinte, com vocês, tanto é interessante, que quando você olha para o texto, você percebe que ele ainda exclui Judas. Ele fala assim, ó, aí tem um traidor. O que ele fala? Mas eu sei que com 11 de vocês, eu de fato posso contar. Eu sei que esses que estavam comigo aqui, ainda que achassem, que pensassem que estavam porque me amavam, ainda que achassem que iam continuar comigo, mas eu sempre soube que nunca foram meus. Eu sempre soube que foram os milagres que eu fiz, e eu nunca fiz milagre para isso. Nunca fiz milagre para. Não, eu sempre soube que estavam por causa dos milagres, por causa das maravilhas, mas isso nunca inclinou meu coração. Agora, vocês não. Com vocês eu posso contar. Ali Deus, ele afugentou os que não eram, para contar com aqueles que eram. É isso que o Senhor está fazendo, queridos. Isso é uma promessa e é também, à luz da Bíblia, um fato. É o que o Senhor fala para Isaías. Vai ficar a semente santa, depois de um vento, depois de um trabalhar duro, depois de irmãos serem separados, depois do pai ser arrancado e a mãe ficar, depois de famílias serem desmembradas, sabe, porque dói, machuca, o joio que sai, o joio tem ligação íntima com o trigo, então é Deus que vai tirar o joio, é Deus que vai afugentar o joio, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser desafiador, muito ainda mais para a liderança, que a princípio não vai entender, não vai compreender, vai se autoculpar, vai se autoflagelar emocionalmente, não vai ser fácil, mas depois que tudo acontecer, vai permanecer uma igreja reta, íntegra, uma igreja que me ama de verdade, que me ama de todo o coração, uma igreja que vai ser limpa, límpida, com quem eu vou poder contar.
tudo que não for fé vai se esvair. Tudo que for palha será queimado. O que não for amor e por amor não será suficiente. Não, que fala. Vamos lá rapidinho, 1 Coríntios, vai lá, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Está acabando o tempo da palhaçada, das meninices. Está acabando, queridos, está acabando. O tempo que ser crente era conveniente, que ser crente era bom, está acabando esse negócio. Eu sempre disse que nós vamos passar por uma tribulação que nunca passamos. Olha o que diz a Bíblia: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, nada me aproveita. Vai falando das qualidades do amor, quais são as características do amor que vem de Deus. Aí, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vai permanecer apenas o remanescente fiel. Aquele que de fato nasceu de novo, que não consegue viver outra vida e adorar outro Deus. Aquele que escolheu, porque na verdade sempre foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que foi arrolado no livro da vida e não somente no rol de membros de uma igreja. Quem ama a Cristo acima de tudo e acima de todos. Ninguém consegue fazer isso se não tiver tido de fato uma experiência com o eterno. Amar a Deus acima de tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Filhos, marido, mãe, pai, dinheiro, prata, ouro, sexo, mundo, sucesso, fama, trabalho, tudo é nota de rodapé diante daquilo que é muito mais importante. E só consegue ter essa adoração, só consegue amar dessa maneira aquele que experimentou o amor que vem dos altos céus. Olha o que fala Mateus capítulo 10, versículos 37 ao 39. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Sabe, aqui o Senhor está enviando os discípulos. Aqui no capítulo, se você for ler o capítulo 10, você vai ver isso. Ele está enviando os discípulos, falando que eles iam enfrentar lutas, perseguições, família que ia se rebelar contra eles. Falando tudo isso. Aí ele falando que eles iam perder, iam ser injuriados, iam ser perseguidos. Antes o Senhor revela que todos seriam mortos. Ele revela até como que Pedro morreria. Então eles mostram que se quem não me amar acima de toda e qualquer coisa, não é digno de mim. A igreja então será límpida, com crentes fiéis, adoradores de fato, homens, mulheres, jovens e crianças que realmente foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Você consegue imaginar uma igreja assim, queridos? Onde estão ali pessoas que estão de fato apaixonadas pelo eterno. Pessoas que realmente não conseguem viver outra vida. O culto vai fluir, a adoração vai ser outra. O ambiente vai ser outro. Sabe, a liberdade que o eterno vai ter no meio da igreja vai ser outra. Só o Senhor tem poder para fazer isso, queridos. E Ele já começou a fazer, quem crê? Faz assim para eu ver. Ele já começou a operar nos dias de hoje. Pessoas que não conseguem, ainda que queiram, não conseguem abandonar a fé e negar Jesus. Aí termino lendo o texto que eu falei, João capítulo 6, versículos 68 e 69. Respondeu-lhe Pedro,
Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus, sabe? A gente como liderança, como pastor, né, a gente fica assim preocupado, você como crente também fica, mas entenda, o Senhor está trabalhando, queridos. Sabe? Eu enxergo que o Senhor se propõe a fazer uma faxina, uma limpeza. Essa verdade trouxe lucidez e paz para o meu coração. Quem sou eu para me colocar no lugar de Cristo? É Ele que vai fazer, é Ele que vai operar, é Ele que vai trabalhar, é Ele que está fazendo. Sabe, pessoas que não querem mais nada com Ele, porque na verdade nunca o conheceram de verdade, porque quem conhece não consegue. Então é Ele que está tirando o joio, é Ele que está, sabe? Não estou falando de igreja, nossa igreja é no contexto geral, no contexto mundial, a igreja mesmo, no contexto, sabe, só o Senhor tem poder para fazer isso. E a segunda coisa que traz alegria para o nosso coração vai permanecer apenas o remanescente fiel. Bandejas, pressões, propostas, perseguições, prejuízos, luto, dor, morte, ódio, tudo isso faz parte do processo seletivo de Deus. Tudo isso. Nada é o diabo, não. O diabo é coadjuvante. O diabo é ferramenta de Deus. O diabo, o Senhor é tão poderoso que o diabo é instrumento dele. Tudo isso faz parte do processo seletivo de Deus. Sempre fez e sempre vai fazer. Olha o que fala Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar? Fecha os olhos para a gente fazer uma oração, hein? Fecha os olhos. Você acha que o Senhor colocou essa palavra no meu coração à toa, querido? Talvez seja uma fase que a igreja vai viver que é muito difícil. Tirar o joio é doído, né? Porque o joio tem coligação sanguínea com o trigo, né? Faz parte da família do trigo. Mas é o Senhor que está fazendo, não é homem. A igreja é dele, é do Senhor Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. Você acha que tudo que está acontecendo está passando desapercebido aos olhos do Senhor? Tanta palhaçada, tanta meninice, tanta falta de temor, falta de respeito. Sabe, o Senhor Ele está passando a peneira aqui, Ele está peneirando mesmo. Vai continuar fazendo, vai continuar limpando, purificando, santificando o altar, a igreja. E a promessa dele vai permanecer o remanescente fiel. O que o Senhor tem colocado no meu coração, daqui a um pouco a gente vai romper, a gente vai passar, a gente vai vencer. E daqui a um pouco os cultos serão cultos avivados. Porque o povo não quer só ver pão sendo multiplicado, peixe sendo multiplicado. O povo não quer só ver milagre, não. O povo quer adorar, o povo é apaixonado, ama o Senhor de todo o coração. Um povo que adora em espírito e em verdade. Essa expressão adorar em espírito e em verdade é uma expressão que é um padrão de adoração. Adore em espírito aquele que nasceu de novo, como o Senhor falou para Nicodemos. Deus é espírito e precisa ser adorado em espírito. Ele fala para Nicodemos: quem não nasceu de novo não pode ver o reino e nem entrar no reino, porque não é ser espiritual. É carne, nasceu da carne, nasceu do sangue. Mas quem nasceu de Deus consegue adorar em espírito. Mas pastor, como é que eu sei quem adora em espírito em verdade? Quem adora em espírito? Porque quem adora em espírito vive a verdade. O padrão de vida é a verdade. Por isso que esse versículo está intrinsecamente ligado com o texto da samaritana. Porque ela adorava, mas não adorava em verdade, porque ela não vivia a verdade. A verdade não era o seu esteio, a sua maneira de vida, o seu estilo de vida. Não era, ela vivia amaziada.
Ela vivia uma falsa religião. Aí o Senhor fala para ela: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito, mas estão submissos à verdade. Foi o que Cristo falou: esses são os que me amam, os que guardam os meus mandamentos. Esses são os verdadeiros adoradores, porque adoram em espírito, respaldados na verdade, vivendo a verdade. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Daqui um pouco, queridos, vai se levantar uma igreja forte, firme, onde um povo não tem medo da morte. Por quê, pastor? Porque já morreu, já está morto. Não tem medo do prejuízo. Por quê? Porque o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro. Não tem medo de desviar, porque sabe que não consegue. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde eu vou? O que eu vou fazer? A quem eu vou adorar? Como é que eu vou voltar para a velha vida se não existe mais? A porta se fechou. Sepultado fui com Cristo, nova criatura eu sou. Para onde eu vou voltar? Não tem volta, é um caminho sem volta. Para alguns é um caminho sem volta. Essa igreja que o Eterno vai levantar, queridos, límpida, pura, apaixonada, louca, doida pelo Eterno. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Desperta-nos. Fale conosco, trate conosco. Nós recebemos a Tua palavra nessa noite, Paizinho. Que consertemos o altar, que corrijamos o altar. Isso tudo é presságio, é sinal, é manifestação que o Senhor está voltando para buscar a igreja. O Senhor está voltando. Ô Maranata, ora vem. Que mundo nojento, que mundo sórdido, que mundo sem vida, que mundo assassino, que mundo sem graça. Ô Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para buscar a Tua igreja, para buscar o Teu povo, a Tua noiva. Desperta-nos, acorda-nos. Tem pessoas que só vão acreditar quando acontecer. Aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa noite, Paizinho, no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Glória a Deus, coisa boa. Dá um abraço no irmão do lado, dá um abraço aí. Fala aí, dá um abraço no remanescente fiel aí. Isso aí, coisa boa. Queridos, eu queria pedir 5 minutinhos para você hoje de paciência, que a gente tem um negócio especial para fazer hoje. A gente vai hoje noivar aqui dois príncipes. Deus é bom, né? Meu Deus, fica quieto, se não fala bobagem. Queria chamar aqui à frente o Andim Ferreira. Andim. E a sua princesa lá. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Vamos aplaudir essa. Eles já noivaram, né? Pediu, pastor, eu preciso que o senhor ore por nós lá na igreja. Vem cá, ficar os dois aqui, pagar um miquinho aqui. Fica de frente para mim aqui, ó. Trouxe escrito um negócio para falar para elas? Mas não, né? Fica de joelho também de chorar pela vida de vocês, isso. Vamos ficar de pé mais uma vez? Você vai levantar suas mãos para cá. Começaram um namoro debaixo da bênção de Deus, né? Se conhecendo. Andim me procurou, conversou comigo, falou acerca dela, pediu a minha bênção. E agora estão noivos, preparando para casar. Fico muito feliz com isso. Namoro abençoado, debaixo da bênção do Senhor, no tempo de Deus, né? Isso é bênção, isso é bênção. Tem que orar mesmo, tem que se alegrar mesmo. Que o Senhor possa abençoar. Pai, nós te louvamos por esse casal. Eles fizeram questão, Pai, de vir para o altar. Que aqui nasça uma linda família. Que haja muito temor e tremor no coração dos dois, Paizinho, no nome do Senhor Jesus. Nosso coração se emociona, que a gente viu o Andim desde criança, de tão novinho, Paizinho. Que lindo, muito lindo. Ver o Senhor honrando a vida dele, Paizinho. Desde novinho no altar do Senhor. Ele se encontrou ao encontrar o Senhor, Paizinho. O Andim se encontrou no altar. No altar. É no altar que o Senhor fez a obra na vida dele, que o Senhor trabalhou, ministrou, curou, restaurou. Que aqui comece uma nova história, Pai, em ambas as famílias. Toda maldição, ponto final. Todo sofrimento, dor, angústia, decepção, frustração emocional, ponto final. É agora uma nova história.
uma linda família, lindos filhos. Eu quero abençoá-los nessa noite, Paizinho. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar aqui a mamãe está aí, né? A mamãe está aí. Quem mais está? Mamãe Dondinho também. Vem cá as duas. Aí eu vou orar encerrando aqui. Aí as duas vão abraçar primeiro. Depois a igreja vai vir abraçar os dois aqui, ó. Abraçar os dois, bem gostoso. Andinho, Deus é bom demais com você, Andinho. Deus é bom. Casa logo. Casa. Eu tinha medo para você ficar solteiro, mas Deus... Deus é bom com força. Tem mais alguém da família? Vamos orar então. Tem algum recado que eu esqueci, Planta? Amanhã tem amanhã tem o cura interior com a nossa missionária, tá bom? Sábado, casais, coloque o nome na lista lá. Pra vocês participarem também. Andinha participar, né, Andinho? Vai participar já. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, obrigado por essa noite abençoada. Que saiamos daqui refletindo, Paizinho. Que o Senhor continue falando conosco. No nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce e eterna comunhão do Espírito repouse e permaneça sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre toda a noiva do Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Venha dar um abraço no casal aqui, parabenizando.